dia da semana. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, a palavra de Deus está dizendo assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 covados e 1 palmo, ou seja, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos, ou 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança era de 600 ciclos de ferro, ou 7 quilos. E diante dele ia o seu escudo. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís, formando em linhas a sua batalha? Não sou eu o filisteu e vocês o servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem e que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, serviremos vocês como servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis vossos servos e vocês nos servirão. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me-ei um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras dos filisteus, se espantaram e tremeram muito. Até aqui, por enquanto, graças a Deus. Irmãos, nessa manhã, eu dou um tema nessa palavra: enfrentando os seus gigantes. Eu e você enfrentando os seus gigantes. Eu não sei qual que é o gigante que você está lutando. Existe uma lista de gigantes, e a gente vai falar um pouquinho nessa manhã, em nome de Jesus. Antes, queria fazer uma introdução desse texto, para você entender como que era. Existia uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, e um vale no meio. Os filisteus, que eram inimigo do povo de Deus, estavam naquele monte. O povo de Israel, no outro monte. E para aquela turma não se guerrear todo mundo junto, o que o filisteu falou? Que Golias falou assim: Olha, Israel, escolhe alguém do seu exército, e a gente tem alguém do nosso. Para que todo mundo não morra aqui, escolhe um de um lado e o outro do outro. Nós vamos descer o vale e vamos guerrear. Quem ganhar vai ser escravo um do outro. Deu para você entender, irmãos? E esse homem que afrontou o povo de Deus era Golias, o filisteu. A palavra fala que ele tinha quase 3 metros de altura. O nosso gigante é grande mesmo. A palavra fala que ele estava equipado. A couraça dele, a armadura dele, pesava 60 quilos. A ponta da lança dele, aquela parte que fura as pessoas, era de 7 quilos. Era grande esse homem, Golias. Eu não sei, irmãos, quantos gigantes você está enfrentando. Eu só sei que gigantes existem nos dias de hoje. E eu pergunto para você, quais são os seus gigantes? E eu tenho uma lista aqui para falar para você. Será que o seu gigante é o medo? É a insegurança? Será que o seu gigante é um problema familiar? É um problema na justiça? Uma enfermidade? Um diagnóstico do médico? Pode ser o seu gigante. Uma crise conjugal? Um trauma de infância? Aquele trauma que você viveu lá atrás e fica te perturbando até hoje. Um vício que nos escandaliza? Pode ser o nosso gigante. Um pecado que nos assedia, que nos persegue todos os dias. Medo do passado e medo do futuro pode ser o nosso gigante também. Problemas financeiros, dívidas. Se você tem dívidas, também pode ser o seu gigante. Limitações pessoais, profissionais
e ministeriais. Tudo isso pode ser o meu e o seu gigante. O gigante, irmão, é tudo o que parece maior do que eu e você. Tudo que parece maior do que eu e você é o seu gigante. Tudo que você acha que você não vai conseguir vencer, que você olha para aquele problema e fala assim, não tem jeito de eu resolver isso, é o seu gigante. E essa manhã eu quero falar sobre isso, em nome de Jesus. Muitos de nós corremos dos nossos gigantes. Não queremos enfrentar o gigante. Volta aqui para Samuel, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Ouvindo Saul e todo o povo de Israel estas palavras do filisteu, o Golias, espantaram-se e temeram muito. Quando eu e você olhamos o gigante, seja qualquer natureza dele, nós se espantamos e tememos muito. Se escondemos, protelamos, deixamos para enfrentar aquilo em outra situação. Empurramos aquela situação com a barriga. Pegamos a sujeira e colocamos debaixo do tapete. Não queremos enfrentar o nosso gigante. Quando alguém coloca o dedo na nossa ferida, a gente arrepia o pelo. Não quer. Temos que enfrentar os gigantes. As ameaças, irmãos, quando você é ameaçado por algum gigante, por algum problema, nos paralisa. Nos faz recuarmos. Não dê ouvidos, irmãos, a pessoas negativas, as pessoas covardes. Pessoas negativas vão falar para você, não, você não vai conseguir vencer esse problema. Quem é você? Pessoas que te colocam essa palavra negativa. Pessoas que não te apoiam. Pessoas que falam para você que você não vai conseguir, que você não é capaz. Não dê ouvido para essas pessoas. Você sabia que Deus não se alega de covardes? Eu queria falar com você aqui, no livro de Hebreus, eu já vou ler rapidamente aqui. No capítulo 10, no versículo 38, está dizendo assim, a palavra de Deus. 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou se ele voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. Deus está falando que ele não tem prazer na alma daquele que tem medo, naquele que volta para trás, no medroso. Você vai ver também uma palavra dessa em Juízes, no capítulo 7, versículo 3, é a história de Gideão. A palavra está dizendo assim, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e quem for medroso, volte e retire-se da região das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e só ficaram 10.000. Você conhece a história. Existia 32.000 soldados com Gideão. E Deus falou assim, tem muita gente. E Deus falou assim, quem for tímido, quem for covarde, quem for medroso, volte para casa. E 22.000 voltaram para casa. E ficou só 10.000. Então Deus não opera para aquele que tem dúvida. Deus não opera com covarde. Deus não opera com medroso. Eu e você temos que se posicionar, irmãos. Você está vendo o gigante? Vai para cima. Segundo, lute com as suas armas. Não fique pensando que alguém vai resolver os seus problemas. Não conte com aquele amigo, com aquele parente. Eu sou amigo do prefeito. Não conte com isso, irmãos. Eu sou amigo do vereador. Não conte com isso. Mas o meu parente é muito influente. Não conte com isso. Lute com as suas armas. Mesmo capítulo, 1 Samuel 17. Vamos ler agora o 32. 17, 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi,
contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é um moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio o leão ou o urso, e tomou o cordeiro do rebanho. E saí após dele, e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando ele contra mim, agarrei o leão pela barba, e feri e matei. Também o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor seja contigo. Irmão, não enfrente nenhuma situação se você não estiver preparado. Davi só enfrentou a situação porque ele já tinha lutado com o leão, ele já tinha lutado com o urso. Então, situações que eu e você estamos passando, irmãos, Deus está preparando a gente. Deus está preparando. Não adianta eu e você reclamar dessa situação. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? É Deus te preparando. É loucura se a gente enfrentar uma situação, se a gente não tiver preparo. Aí é loucura. Mas se Deus te preparou, irmãos, vai para frente, que Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Saul se vestiu de uma couraça, que não era dele, não era para ele. Versículo 38 e 39. Saul vestiu a Davi de uma armadura. Ele pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado então. Disse Davi a Saul: não posso andar com essa armadura, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não era para ele aquilo. A visão humana estava falando ali com Saul: não, você não pode batalhar contra esse gigante sem uma roupa, sem uma armadura. Aí pegou a armadura do rei Saul, que era 2 vezes maior que Davi, e colocou sobre ele. Então você imagina como aquele menino ficou andando, tudo pesado. Se você veste uma roupa que não é o seu manequim, é estranho, não é, irmão? É a mesma coisa que tinha acontecido aqui com ele. Davi pega as suas armas. É as armas que Deus te deu, que Deus te deu. A arma improvável. Sabe que arma que ele pegou? Uma fenda ou um estilingue. Deus deu a estratégia para Davi pegar um estilingue e 5 pedrinhas. Ele foi lá num ribeiro, numa água, e pegou 5 pedrinhas lisas, colocou no alforje dele, como se fosse uma pochete de pastor, colocou lá, e com essas armas é que ele foi lutar com esse gigante. Sabe o que significa isso? Você vai vencer o seu gigante, o meu gigante, com o que você tem, não o que você quer. Se eu tivesse aquela condição, eu venceria o meu gigante. Se aquela pessoa me ajudasse, eu venceria o gigante. Eu tenho um parente que é muito rico, mas ele não me ajuda. Não é isso, irmãos. É você que vai vencer, com o que você tem, com o que Deus te deu. O pouco com Deus é muito na sua mão. Deus te dá condição. Voltando para Gideão, o que aconteceu com Gideão? Quantos homens faltaram? Lembra da conta dos 32 mil e que 22 mil voltaram para trás? Só ficou 10 mil? Mesmo assim era muita gente. Deus fez outra prova e tirou mais 9.700. Ficou só 300 homens. E Deus deu vitória para Gideão com 300, com aquele pouco. Em nome de Jesus. O gigante, irmãos, desprezou Davi. É isso que o inimigo faz comigo e com você.
Ele olha para mim e nos despreza. Ele olha para você e te despreza. Olha aqui o que está dizendo, no versículo 40, versículo 42. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Portanto, era moço e ruivo e de boa aparência. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim com paus, com varas? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Você repara que deuses aqui está na letra minúscula. O Deus do filisteu era o Deus falso. Deus com a letra minúscula. E ele amaldiçoou a Davi. E aí a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Em Gênesis, olha a promessa que Deus deixou para Abraão, o pai da fé. Em Gênesis 12, 3, o próprio Deus falou com Abraão assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos todos os da terra. Nós temos que tomar cuidado, quando eu e você lança palavras de maldição. Se você amaldiçoar alguém, isso vai voltar para você, irmãos. Quando você abençoa alguém, você é abençoado também. E o que aconteceu aqui com esse gigante aqui? Ele lançou uma palavra de maldição contra Davi. Amaldiçoou Davi. E o que aconteceu? Quem foi amaldiçoado foi ele. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Seja você mesmo, irmãos. Sempre. Não queira ser o que você não é. Não queira ser o que você não é. Seja você mesmo. Lute com as suas armas. Enfrente os seus medos. Enfrente os seus gigantes. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Para quem você está olhando nas suas guerras? Você está olhando para o gigante? Ou você está olhando para Deus? Você está olhando para problemas? Ou você está olhando para Deus? Para quem você está olhando? Em nome de quem você está indo lutar? Em nome de quem você está lutando as suas guerras? No nome do seu pai? No nome da sua mãe? No nome daquele parente influente que você tem? No nome do pastor? Não adianta, irmãos. Você tem que lutar as suas guerras no nome poderoso de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu por você. Foi Jesus Cristo que te salvou na cruz do Calvário. Foi Ele que venceu a morte, irmãos. Ele está com a chave da morte. Ele está com a chave do inferno. Ele já venceu. E eu e você ficamos assim, desanimados, vivendo a nossa vida, olhando aquele gigante e falando assim: não tem como eu vencer esse gigante. Irmão, Jesus venceu. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi feitura de Deus. Você é mais do que vencedores. Você não é qualquer pessoa. E eu não estou falando isso para te animar. Estou falando isso porque está escrito aqui na palavra de Deus. Quando, irmãos, nós enfrentamos os nossos gigantes, a gente cresce. Quando a gente foge de enfrentar os nossos gigantes, nós andamos para baixo. Mas quando a gente enfrenta os nossos gigantes, a gente cresce. Cresce, cresce mesmo. Você pode imaginar como se fosse uma escada. E cada vez que você enfrenta o seu gigante, você sobe um nível. Você sobe um degrau. Você foi chamado, irmãos, para vencer. Em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 30, a palavra de Deus está dizendo assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Você é chamado, irmãos. E aos que chamou, a esses também justificou. Você foi justificado na cruz do Calvário, irmãos. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Que gigante é esse que você não vai enfrentar, irmão? Que gigante é esse que você vai abaixar a cabeça? Vai ter medo? Vai pensar em desistir? Deus não opera com covarde, irmãos. Olha a história de Gideão. Olha a história de Jefté. Olha a história dos heróis da Bíblia, irmãos. Por que você acha que Deus colocou tudo isso para mim, para você saber? É para a gente ter exemplo aqui, seguir. É em nome de Jesus Cristo, irmãos. Se anime em nome de Jesus. Glórias, glórias nós te damos, Jesus. Com Deus, a vitória vem, irmãos. Com Deus, a vitória acontece, irmãos. Versículo 48 agora. 17, 48. Sucedeu o que? Dispondo o filisteu a encontrar a Davi, esse se apressou e deixou as suas fileiras. Correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com uma funda ou um estilingue lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Versículo 50. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda ou um estilingue e uma pedrinha, e feriu o filisteu, e matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou a espada dele, desembaiou e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu herói já estava morto, fugiram. Foi isso que aconteceu, irmãos. Em nome de Jesus. Quando você enfrenta os seus medos, quando você enfrenta os seus gigantes, Deus te dá vitória, irmãos. Mas você tem que estar preparado. Como que você vai se preparar? Estudando a palavra, vindo para a igreja, tendo uma vida de oração, praticando o jejum, ajudando as outras pessoas. É isso o que acontece em nome de Jesus. E eu queria te dar uns exemplos. Quais são as marcas de um verdadeiro vencedor? Quais são as marcas de um vencedor? Quais são as marcas do vencedor do gigante? Em primeiro lugar, ele não escuta os pessimistas, as pessoas negativas, os críticos. Não escute essas pessoas. Em segundo lugar, ele não lamenta dificuldades. Por que eu estou vivendo isso? Já viu aquele desenho que falou assim, ó céus, ó vida, ó azar? Você já viu? Então, o vencedor de gigantes, ele não lamenta situações de adversidade. Eu quero colocar aqui 2 exemplos para você, fazendo uma ilustração. Com certeza você já ouviu falar do Silvio Santos, não viu? Já, com certeza viu. Silvio Santos era camelô, irmãos. Silvio Santos vendia caneta. Ele chegou no Rio de Janeiro, filho de estrangeiros, o nome dele é Cenoura Bravanel, levantava caneta e começava a vender. Depois de muito tempo, ele conheceu o Manuel de Nóbrega, onde o Manuel de Nóbrega estava fechando o baú da felicidade, estava encerrando a empresa. E a empresa era no porão de um lugar. Imagine uma empresa num porão, já não é muito bom. E Manuel da Nóbrega colocou o Silvio Santos ali, para poder devolver o dinheiro do carnê, do baú da felicidade das pessoas. Deixou ali a visão de empreendedor dele, a visão de gigante dele. Ele encontrou aquelas pessoas querendo devolver o dinheiro. As pessoas não queriam devolver o dinheiro, na verdade. As pessoas iam ali e falavam, mas eu não queria devolver. E ele teve toda aquela visão e falou com o Manuel de Nóbrega. E ele falou, Silvio, se você quiser, você toca, mas eu não quero mais saber disso. E dali nasceu todo aquele conglomerado de empresas.
o baú da felicidade, que dava casas. E aquele homem foi visionário e falou, já que eu dou casa, eu vou construir casas. Depois o baú da felicidade dava carro. Aí ele comprou uma concessionária, a Vimave. E essas empresas, era o conglomerado de empresa. Uma foi ajudando a outra. Então aquela necessidade de camelô, aquele trabalho que ele estava encerrando uma atividade ali, mas ele não viu dificuldade. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Está vendo essa luz aí, que está iluminando a gente? Thomas Edison que inventou. Você sabe que quando Thomas Edison era apenas uma criança, a professora dele escreveu uma carta. E falou para ele, Thomas, entrega para tua mãe essa carta. E ele não leu. Ele somente foi lá e entregou à mãe. O professor, o diretor, mandou entregar essa carta. A mãe dele leu em voz baixa, só no pensamento, e falou, filho, eles estão falando que você é diferenciado, a escola não consegue comportar você, de hoje em diante você vai estudar aqui em casa. E a mãe dele guardou aquela carta. E aquele homem começou a estudar na casa. Começou a ser inventor. Sabe quantas vezes ele falhou? Sabe quantas vezes ele demorou para inventar essa luz aqui? Quando eu e você falhamos, a gente fica triste, não fica? A gente fica querendo desistir, não fica? Sabe quantas vezes ele falhou? 10.000 vezes. 10.000 vezes ele falhou. Mas ele não desistiu. Olha a luz aí. Depois de muitos anos, a mãe dele já era falecida, Thomas Edison estava lá na casa dele, mexendo nas coisas da mãe, achou a cartinha. E ele leu aquela cartinha, que ele nunca tinha lido. Você sabe o que estava escrito na cartinha da professora? Mãe, seu filho é burro. Seu filho é atrasado. Ele não consegue acompanhar as pessoas aqui. Eu estou devolvendo ele para a senhora que cuide dele. Aqui ele não pode ficar. A mãe de Thomas Edison não foi aquela pessoa pessimista, aquela pessoa negativa, aquela pessoa crítica. Ela levantou Thomas Edison. Ela falou, filho, você é bom, você é o melhor. É a escola que não cabe para você. E esse homem foi um grande homem. Então, os meus medos e os seus medos que você está enfrentando, os meus gigantes e os seus gigantes, a minha dificuldade e a sua dificuldade, pode ser um trampolim para a sua vitória. Pode ser um trampolim para a sua glória. Você já ouviu falar de Frida Winkler? É um nome meio estranho, né? Essa mulher, ela foi esposa do fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Frida era missionária. Naquele tempo, quem prevalecia aqui era a Igreja Católica Romana. Então, quando uma criança não era batizada, a criança era considerada pagã. E o pagã não tinha direito de ser enterrado, não tinha direito de ser batizado, não tinha direito a muitas coisas. A igreja colocava esse jugo. E essa mulher fazia missão, uma grande mulher de Deus. E um dia, ela mesmo fazendo toda essa missão, a filhinha dela morreu. Aflições, irmãos, dificuldades. O gigante daquela mulher era a morte da filhinha dela. E passando tudo isso ainda, quando ela queria enterrar, a igreja não deixou enterrar. Aqui você não vai enterrar. Porque a criança é pagã. Eles tiveram que viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros a cavalo, porque não tinha carro naquele tempo. Eu estou falando de 100 anos atrás, irmãos. E o fundador da igreja, Grundanvring, é um nome meio estranho, ele e a sua esposa Frida viajaram quilômetros e quilômetros para enterrar a filhinha deles. E esse missionário falou com Deus, Senhor, acabou o meu trabalho aqui no Brasil. Com tanto amor eu saí lá dos Estados Unidos, vim para cá, estou fazendo a tua obra e não tem lugar nem de enterrar minha filha. E a mulher dele, movida pelo Espírito Santo, começou a louvar a Deus. E Deus deu o hino da harpa para ela. Depois você pode ver o hino 126. Que ela está falando que as grandes tribulações vai para a glória, irmãos. Que os problemas que eu e você passamos aqui vai se transformar em glória. Depois você vai ler o hino da harpa 126 e vai lembrar dessa história. Que foi escrito no momento de dificuldade. Que foi escrito no momento de tribulação.
A terceira coisa, já quase encerrando aqui, irmãos, um verdadeiro vencedor de gigante, ele é especialista no que faz. O que você faz? Você faz coxinha? Então faça uma super coxinha. Você é pedreiro? Então seja o melhor pedreiro. Você é pintor? Seja o melhor pintor. Você é dona de casa? Seja a melhor dona de casa. Tudo que você fizer, faça bem feito, porque senão você não vai conseguir. Não pense que vai cair nada do céu, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Para concluir, irmãos, quando nós enfrentamos o nosso gigante, nós crescemos. Enfrente os seus gigantes. Em nossas batalhas, Deus está nos treinando. Lembra que a gente falou do urso, do leão? Tudo que eu e você passamos de ruim também, que a gente fala, eu sofri aquilo. Não leve para o lado negativo, leve para o lado positivo. Você não viu o Thomas Edison? Você não viu o Silvio Santos? Você não viu a irmã Frida? Todas aquelas coisas negativas foram um trampolim para as coisas positivas. Nós iremos vencer, irmãos, os nossos gigantes, quando a gente colocar o nome do Senhor em primeiro lugar. Olha o que Davi fala aqui. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Toda batalha que você tiver, você tem que ir em nome de Jesus. Se você for pelas suas forças ou pelas minhas forças, nós vamos cair, irmãos. Nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar. Mas se você for em nome do Senhor dos exércitos, você vai vencer. Você lembra de Pedro? Finalizando, irmão, já estou finalizando, irmãos. Você lembra de Pedro? Em Mateus, capítulo 14, 27, está falando assim a palavra de Deus. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, que a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que significa isso? Se eu e você olhar por medo, se eu e você... Imagine que Pedro estava andando no mar. Enquanto ele estava andando para Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o baixo, olhou para o mar, olhou para o vento, olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Se você olhar para o problema, em vez de você olhar para Jesus, você vai afundar. É isso que essa palavra está dizendo aqui em nome de Jesus. Irmão, para finalizar, eu vou soltar um vídeo aqui de 1 minuto. 1 minutinho só.
O gigante é o teu problema. E você é aquele Davizinho. Com as armas que Deus te deu, com o revestimento do Espírito Santo, você vai vencer. Você vai derrubar o gigante. E olha o detalhe, o gigante não caiu de qualquer jeito. O gigante caiu de cara na terra. O problema vai cair por terra, irmãos. É isso que está dizendo. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra em nome